Se Morrel fosse um homem mais refinado ou mais bem esclarecido sobre o caso, teria achado estranho o substituto do procurador do rei dignar-se a lhe responder sobre assuntos completamente alheios à sua competência e se teria perguntado por que Villefort não encaminhava aos autos processuais, aos diretores de prisão, ao governador do departamento. Mas Morrel, procurando em vão o temor em Villefort, não viu outra coisa senão, na medida em que todo o temor parecia ausente com decedência, Villefort achara o tom. Não, senhor, disse Morrel, não estou enganado. Aliás, conheço-o há 10 anos, ele está em meu serviço há 4. Vim, lembra-se, 6 semanas atrás pedir-lhe para ser clemente, como hoje venho pedir para ser justo com o infeliz rapaz. O senhor inclusive me recebeu muito mal e me respondeu como um homem contrariado. Ah, era porque os realistas eram duros como os bonapartistas naqueles tempos. Senhor, respondeu Villefort, encontrando uma saída com a presteza e o sangue frio de costume. Eu era realista quando julgava os Bourbon não só os herdeiros legítimos do trono, como também os eleitos pela nação. Mas o retorno milagroso de que acabamos de ser testemunhas me provou que eu estava enganado. O gênio de Napoleão venceu. O monarca legítimo é o monarca amado. Já não era sem tempo, exclamou Morrel com sua boa e rude franqueza. O senhor me deixa alegre ao falar assim, e prevejo alguma coisa boa para Edmond. Espere, disse Villefort folheando um novo registro. Aqui está. É o marinheiro, não é? Que estava para se casar com uma catalã. Sim. Lembro-me agora. A coisa era gravíssima. Como assim? Saiba que ao sair da minha casa ele foi levado para as prisões do Palácio de Justiça. E daí? E daí que fiz meu relatório para Paris, enviei os papéis encontrados com ele. Era meu dever, que remédio. E uma semana após sua prisão, o prisioneiro foi levado. Levado? Exclamou Morrel. Mas o que fizeram com o pobre rapaz? Tranquilize-se, deve ter sido transferido para Fenestrelle, para Pignerol, para as ilhas Sainte-Marguerite. Fenestrelle, Pignerol e Sainte-Marguerite, fortalezas usadas como prisão pelos governos franceses. O que chamamos de jubilado, em termos administrativos. Uma bela manhã o senhor o verá voltar para assumir o comando do seu navio. Que ele venha quando quiser, seu lugar está reservado. Mas por que ele ainda não voltou? Parece-me que a primeira providência da justiça bonapartista devia ter sido libertar os encarcerados pela justiça realista. Não acuse levianamente, meu caro senhor Morrel, respondeu Villefort. Convém, em todas as coisas, proceder legalmente. A ordem de prisão veio de cima. É preciso que a ordem de soltura também venha de cima. Napoleão voltou há 15 dias, se tanto. Os alvarás de soltura devem estar sendo expedidos. Mas não há um jeito de apressar as formalidades agora que triunfamos? Perguntou Morrel. Tenho alguns amigos, alguma influência. Posso obter o relaxamento da prisão? Não houve prisão. Do processo, então? Não protocolamos processos políticos. Às vezes os governos têm interesse em dar sumiço a alguém sem deixar rastro de sua passagem, e notas processuais guiariam as investigações. Talvez fosse assim sob os Bourbon, mas agora é assim em todos os tempos, meu caro Sr. Morrel. Os governos se sucedem e assemelham. A máquina penitenciária montada sob Luís XIV ainda funciona nos dias de hoje, com exceção da Bastilha. O imperador sempre foi mais rigoroso com o regulamento de suas prisões do que o próprio grande rei, e o número de encarcerados cujos registros não deixaram rastro é incalculável. Tanta benevolência teria derrubado certezas, e Morrel não tinha sequer suspeitas. Mas, enfim, senhor de Villefort, disse ele, que conselho me daria para apressar o retorno do infeliz Dantes? Um único, senhor. Faça uma petição ao ministro da Justiça.
Senhor, sabemos o que é uma petição. O ministro recebe 200 por dia e não chega a ler 4. Sim, replicou Villefort, mas ele lerá uma petição enviada por mim, recomendada por mim, encaminhada diretamente por mim. E o senhor se encarregaria de lhe fazer chegar essa petição? Com o maior prazer. Dantes podia ser culpado na época, mas hoje é inocente, e é meu dever devolver a liberdade àquele a quem um dia foi meu dever colocar na prisão. Villefort assim se resguardava do perigo de um inquérito pouco provável, mas possível inquérito que o destruiria inapelavelmente. Mas como se escreve ao ministro? Sente-se aqui, Sr. Morrel, disse Villefort, cedendo lugar ao armador. Vou ditar. Faria essa gentileza? Claro. Não percamos tempo. Já o perdemos em demasiado. Sim, senhor. Pensemos que o pobre rapaz espera, sofre e talvez se desespere. Villefort sentiu um calafrio diante da visão daquele prisioneiro amaldiçoando-o no silêncio da escuridão, mas estava comprometido demais para recuar. Dantes tinha de ser esmigalhado pelas engrenagens de sua ambição. Às suas ordens, senhor, disse o armador, sentando na poltrona de Villefort e com a pena na mão. Villefort então ditou uma requisição na qual, com um fim louvável, não havia do que desconfiar. Exagerou o patriotismo de Dantes e os serviços por ele prestados à causa bonapartista. Nesta requisição, Dantes era transformado num dos agentes mais atuantes no regresso de Napoleão. Era evidente que, ao ver um papel daqueles, o ministro faria justiça prontamente, se é que a justiça ainda não fora feita. Terminada a petição, Villefort releu-a em voz alta. É isto, disse ele, e agora deixe tudo por minha conta. E a petição será logo despachada, senhor? Hoje mesmo. Recomendada pelo senhor? A melhor recomendação possível, senhor, é atestar como verdade tudo o que o senhor diz nesta petição. E Villefort sentou-se por sua vez, e num canto da petição aplicou seu carimbo. Que devemos fazer agora, senhor? Esperar, disse Villefort. Respondo por tudo. Aquela convicção devolveu a esperança ao Morrel. Encantado, ele se despediu do substituto do procurador do rei e foi anunciar ao velho pai de Dantes que não demoraria a rever o filho. Quanto a Villefort, em vez de despachar a requisição para Paris, conservou-a ciosamente em suas mãos. Tal documento, para salvar Dantes no presente, comprometia-o terrivelmente no futuro, a supor-se algo que o aspecto da Europa e a evolução dos fatos já permitiam supor, isto é, uma segunda restauração. Dantes permaneceu então prisioneiro, perdido nas profundezas de sua masmorra, não ouviu o estrépito formidável da queda do trono de Luís XVIII e ainda mais terrível o do desmoronamento do Império. Villefort, porém, acompanhara tudo com olho vigilante e ouvidos aguçados. Por 2 vezes, durante aquela curta aparição imperial que ficou conhecida como os 100 dias, Morrel voltara à carga, cobrando a liberdade de Dantes, e em ambas Villefort o acalmara com promessas e esperanças. Finalmente chegou Waterloo. Waterloo aqui, ó. Nome da última batalha perdida por Napoleão que marcou a derrocada final de seu império. Aconteceu em 18 de junho de 1815, na localidade de Waterloo, na Bélgica. A coalizão reunida contra o exército francês incluía Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria. Morrel não voltou à casa de Villefort. O armador fizera pelo jovem amigo tudo o que era humanamente possível fazer. Empreender novas tentativas sob aquela segunda restauração era comprometer-se inutilmente. Luís XVIII voltou ao trono. Villefort, para quem Marselha estava cheia de recordações que haviam se tornado remorsos, pediu e obteve o posto de procurador do rei vago em Nemer. 15 dias após sua instalação na nova residência, casou-se com a senhorita René de Saint-Méran, cujo pai estava mais que nunca em alta na corte. Foi assim que Dantes, durante os 100 dias e após Waterloo, permaneceu aferrolhado e esquecido, se não dos homens, pelo menos de Deus.
Danglars, ao assistir ao retorno de Napoleão à França, compreendeu todo o alcance do golpe que infligira a Dantes. Sua denúncia acertara o alvo, e como todos os homens em certa inclinação para o crime e mediana inteligência, com certa inclinação para o crime e mediana inteligência para a vida comum, considerou aquela estranha coincidência um desígnio da providência. Mas quando Napoleão voltou a Paris e sua voz reverberou novamente imperiosa e possante, Danglars teve medo. Esperava a reaparição de Dantes a qualquer momento. Dantes onisciente, Dantes ameaçador e forte para todas as vinganças. Manifestou então ao Sr. Morrel o desejo de abandonar o serviço do mar e solicitou uma recomendação a um negociante espanhol no estabelecimento do qual entrou como amanuense perto do fim de março, isto é, 10 ou 9 dias após a volta de Napoleão às Tulherias. Partiu então para Madrid e não se ouviu falar mais dele. Fernand, por sua vez, não entendeu nada. Dantes estava ausente, era tudo de que precisava. Qual era o seu paradeiro? Não procurava saber. Porém, durante toda a trégua que lhe proporcionava sua ausência, maquinou, ora espezinhando Mercedes acerca dos motivos daquela ausência, ora arquitetando planos de emigração e rapto. De tempos em tempos, e eram as horas sombrias de sua vida, sentava-se na poltrona do cabo do farol, naquele ponto do qual distinguimos ao mesmo tempo Marsella e a aldeia dos catalães, observando triste e imóvel como uma ave de rapina, para se certificar de que o formoso rapaz não voltava por um daqueles 2 caminhos livres, de cabeça erguida, portador de uma drástica vingança contra ele. Nesses momentos, Fernand se decidia. Arrebentava a cabeça de Dantes com um tiro de fuzil e se matava depois. Dizia consigo para mascarar o assassinato. Mas Fernand se iludia. Aquele homem nunca se mataria, pois continuava com esperanças. Enquanto isso, em meio a tantas reviravoltas dolorosas, o Império promoveu um derradeiro alistamento, e tudo o que havia de homens em condições de empunhar armas lançou-se para fora da França, a voz retumbante do imperador. Fernand partiu, como os outros, abandonando sua cabana em Mercedes, corroído por aquela ideia terrível e soturna de que talvez seu rival voltasse e se casasse com sua bem-amada. Se Fernand tivesse um dia que se matar, era deixando Mercedes que o teria feito. Suas atenções para com Mercedes, a piedade que simulava em relação ao seu infortúnio, o cuidado para antecipar seus menores desejos, tudo isso havia produzido o efeito que sempre produzem as aparências do devotamento sobre os corações generosos. Mercedes sempre gostara de Fernand como amiga. Essa amizade foi acrescida de um novo sentimento por ele, gratidão. Meu irmão, disse ela, afivelando a mochila do recruta nos ombros do catalão. Meu único amigo, não se deixe matar, não me deixe sozinha neste mundo, onde choro e onde ficarei só assim que o Senhor não estiver mais nele. Onde ficarei só assim que o Senhor não estiver mais nele. Tais palavras, ditas no momento da partida, devolveram alguma esperança a Fernand. Se Dantes não voltasse, um dia Mercedes poderia ser dele. Mercedes ficou sozinha naquela terra agreste, que nunca lhe parecera tão árida, e com o mar imenso como horizonte, banhada em lágrimas como aquela louca cuja triste história nos contam. Era vista vagando incessantemente em torno do vilarejo dos catalães, ora detendo-se sob o sol inclemente do Midi de pé, imóvel, muda como uma estátua e contemplando Marsella, ora sentada na praia escutando o gemido do mar eterno como seu sofrimento e se perguntando incansavelmente se não seria melhor precipitar-se, abandonar-se ao seu próprio peso, abrir o abismo e ser tragada por ele, do que sofrer daquela forma todas as cruéis alternativas de uma espera sem perspectiva. Caramba. Não foi coragem que faltou a Mercedes para realizar esse plano. Foi a religião que lhe veio em socorro e a salvou do suicídio. Isso mesmo, YouTube, eu falei essa palavra.
Caderousse foi convocado como Fernand. Porém, como tinha 6 anos a mais que o catalão e era casado, fez parte apenas da terceira leva, tendo sido enviado para o litoral. O velho Dantes, a quem apenas a esperança amparava, perdeu-a com a queda do imperador. 5 meses, dia após dia, depois ter sido separado do seu filho... 5 meses, dia após dia, depois ter... Acho que faltou o dia aqui, né? De ter sido separado do filho, deu o último suspiro nos braços de Mercedes. O Sr. Morrel pagou todos os custos de seu sepultamento e quitou as pequenas dívidas que o velho fizera durante a sua doença. Havia mais do que caridade nessa ação. Havia coragem. O Midi estava em polvorosa e era um crime socorrer, mesmo em seu leito de morte, o pai de um bonapartista tão perigoso. Grifem bem aqui, perigoso quanto Dantes. 14. O prisioneiro furioso e o prisioneiro louco. Cerca de 1 ano depois do retorno de Luís XVIII, aconteceu uma visita do senhor inspetor-geral das prisões. No fundo de sua masmorra, Dantes ouviu o rolar e ranger de todos aqueles preparativos que em cima faziam grande estardalhaço, mas que embaixo eram ruídos imperceptíveis a qualquer ouvido que não o de um prisioneiro acostumado a escutar no silêncio da noite a aranha tecendo sua teia e a queda periódica de uma gota d'água que leva 1 hora para se formar no teto. Presumiu que alguma coisa de inusual estava acontecendo no mundo dos vivos. Habitava há tanto tempo um túmulo que podia muito bem se considerar um defunto. Com efeito, o inspetor visitava um atrás do outro os alojamentos, celas e masmorras. Diversos prisioneiros foram interrogados. Eram aqueles cuja submissão ou estupidez recomendavam a benevolência da administração. O inspetor perguntou-lhes como eram alimentados e quais reivindicações tinham a fazer. Responderam unanimemente que a comida era execrável e reivindicavam a liberdade. O inspetor perguntou se tinham outra coisa a lhe comunicar. Eles balançaram a cabeça. Que outro bem prisioneiros podem reivindicar, senão a liberdade? O inspetor voltou-se sorrindo e disse ao diretor: Não sei por que nos obrigam a fazer essas inspeções inúteis. Sempre vê um prisioneiro... Quem vê um prisioneiro vê 100. Quem ouve um prisioneiro ouve 1000. É sempre a mesma coisa, mal alimentados e inocentes. O senhor tem mais? Sim, temos os prisioneiros perigosos ou loucos que mantemos na masmorra. Vamos a eles, disse o inspetor com um ar de profunda lassidão. Compramos nossa missão até o fim e desçamos as masmorras. Espere, disse o diretor. Precisamos uma... Cadê o Di, cara? Tá faltando o Di aqui, velho. Precisamos de uma escolta, no mínimo de 2 homens. Às vezes os prisioneiros cometem, até mesmo por desilusão com a vida e para serem condenados à morte, atos de desespero inúteis. O senhor poderia ser vítima de um desses atos. Tome então suas precauções, disse o inspetor. Com efeito, 2 soldados foram chamados e todos começaram a descer por uma escada tão nauseabunda, fétida e úmida que bastava alguém passar por aquele lugar para ter agredido simultaneamente a visão, o olfato e a respiração. Disse o inspetor, parando no meio da descida. Que desgraçado consegue viver aqui? Um conspirador dos mais perigosos e que nos é particularmente recomendado como um homem capaz de tudo. Está sozinho? De certo. Há quanto tempo está aqui? Há mais ou menos 1 ano. E estará nessa masmorra desde que chegou? Não, senhor, só depois que tentou matar o carcereiro encarregado de lhe trazer comida. Quis matar o carcereiro? Sim, senhor. Este mesmo que nos ilumina o caminho, não é verdade, Antônio? Perguntou o diretor. Ele tentou me matar de tudo que foi jeito, respondeu o carcereiro. Não é possível, mas então este homem é louco? Pior que isso, disse o carcereiro. É um demônio. Quer que façamos queixa dele? Perguntou o inspetor ao diretor.
Inútil, senhor. Ele estará suficientemente castigado dessa forma. Por sinal, no momento está quase louco. Mas não falaram que ele já é louco? Que porra é essa? Está quase louco e, pela experiência que nossas observações nos proporcionam, antes de 1 ano estará completamente alienado. Bom Deus, melhor para ele, disse o inspetor. Uma vez completamente louco, sofrerá menos. Era, como vemos, um homem cheio de bondade esse inspetor, e muito digno das funções filantrópicas que exercia. Tem razão, disse o diretor, e essa reflexão atesta que o senhor estudou profundamente a matéria. Assim temos uma masmorra separada desta por meros 6 metros, e para a qual descemos por outra escada um velho abade, antigo líder subversivo na Itália, que está aqui desde 1811, o qual perdeu o juízo no finzinho de 1813. Desde então não é fisicamente identificável. Desde então não é fisicamente identificável. Chorava, agora ri. Emagrecia, agora engorda. Talvez prefira vê-lo a este daqui. Sua loucura é divertida e não o entristecerá. Verei a ambos, disse o inspetor. Dessa forma cumpriremos conscienciosamente nossa missão. Entremos então na cela deste aqui primeiro, acrescentou. Como o senhor desejar, respondeu o diretor, e fez sinal para o carcereiro que abriu a porta. Ao ranger dos maciços ferrolhos, ao grito das charnerias enferrujadas girando sobre seus eixos, dantes de cócoras num canto de sua masmorra, onde recebia com uma alegria indescritível o tênue raio de sol que escoava através de um estreito respiradouro gradeado, ergueu a cabeça. Ao ver um homem desconhecido iluminado por 2 carcereiros com achotes e a quem o diretor falava com o chapéu na mão acompanhado por 2 soldados, Dantes adivinhou do que se tratava e, vendo enfim apresentar-se uma oportunidade de implorar a uma autoridade superior, pulou para a frente com as mãos postas. Acreditando que o prisioneiro investia contra o diretor com más intenções, os soldados cruzaram imediatamente as baionetas. O próprio inspetor deu um passo para trás. Dantes viu que o haviam apresentado como alguém a ser temido. Então reuniu em seu olhar tudo o que o coração de um homem pode conter de mansidão e humildade, e exprimindo-se com uma espécie de eloquência piedosa que surpreendeu os espectadores, tentou comover a alma de seu visitante. O inspetor escutou o discurso de Dantes até o fim, em seguida dirigindo-se ao diretor. Este se voltará para a religião, disse a meia voz. Já está inclinado a sentimentos mais delicados. Veja, o medo deu resultado. Ele recuou diante das baionetas. Um louco não recua diante de nada. Fiz observações curiosas a esse respeito em Sherrington. Hospício psiquiátrico. Voltando-se então para o prisioneiro. Em suma, qual é o seu pedido? Peço que me digam o crime que cometi. Peço que designem juízes para mim. Peço que meu processo seja formalizado. Peço finalmente que me fuzilem se eu for culpado, mas também que me ponham em liberdade se for inocente. Está sendo bem alimentado? Perguntou o inspetor. Acho que sim, não sei, mas isso pouco importa. O que importa não apenas para mim, desafortunado prisioneiro, mas também para todos os funcionários tributários da justiça, mas também para o rei que nos governa, é o inocente ser vítima de uma denúncia infame e morrer trancafiado, amaldiçoando seus carrascos. O senhor parece bastante humilde hoje, disse o diretor. Nem sempre foi assim. Seus modos eram outros, caro amigo, no dia em que tentou atacar o seu carcereiro. É verdade, senhor, disse Dantes, e muito humildemente peço perdão por isso a este homem que sempre foi bom para mim. Mas que quer? Eu estava louco, eu estava furioso. E não está mais? Não, senhor. O cativeiro me dobrou, arrebentou, destruiu. Faz tanto tempo que estou aqui. Tanto tempo? Em que época foi isso? Perguntou o inspetor. Em 1º de março de 1815, às 2 horas da tarde, o inspetor calculou. Estamos em 30 de julho de 1816. Que me diz disso? Está preso há apenas 17 meses. Apenas 17 meses! Exclamou Dantes.
Ah, senhor, não sabe o que são 17 meses de prisão, 17 anos, 17 séculos, sobretudo para um homem que, como eu, roçava a felicidade, para um homem que, como eu, ia esposar a mulher amada, para um homem que via abrir-se à sua frente uma carreira honrosa e a quem tudo falta no momento, que do meio do dia mais belo cai na noite mais profunda, que vê sua carreira destruída, que não sabe se aquela que o amava continua a amá-lo, que ignora se seu velho pai está vivo ou morto, 17 meses de prisão para um homem acostumado ao ar marinho, à independência do marujo, ao espaço, à imensidão, ao infinito. Senhor, 17 meses de prisão é mais do que merecem todos os crimes designados pelos nomes mais odiosos da língua humana. Tenha, portanto, piedade de mim, Senhor, e suplique por mim, não a indulgência, mas o rigor, não a misericórdia, mas o tribunal, juízes, Senhor, peço apenas juízes, não se podem recusar juízes a um acusado. Muito bem, disse o inspetor, veremos. Depois, dirigindo-se ao diretor, na verdade, o pobre diabo dá pena. Quando subirmos, o senhor me mostrará os autos. Pois não, disse o diretor, mas creio que encontrará observações terríveis contra ele. Senhor? Perguntou Dantes. Não foi o Dantes que falou, né? Senhor, prosseguiu Dantes, sei que não pode me fazer sair daqui por decisão própria, mas pode transmitir meu pedido à autoridade, pode instaurar um inquérito, pode enfim me levar a julgamento. Um julgamento é tudo o que peço, que eu saiba o crime que cometi e a pena a que estou condenado, pois há de convir a incerteza é o pior de todos os suplícios. Ilumine o caminho, disse o inspetor. Senhor, exclamou Dantes, pelo som de sua voz percebo que está emocionado. Senhor, diga-me para ter esperanças. Não posso lhe dizer isso, respondeu o inspetor. Posso apenas prometer examinar seu dossiê. Oh, então estou livre. Estou salvo. Quem o mandou prender? Perguntou o inspetor. O senhor de Villefort, respondeu Dantes. Procure-o e fale com ele. O senhor de Villefort saiu de Marselha há 1 ano. Está em Nemes. Ah, isso não me espanta em nada, murmurou Dantes. Meu único protetor está longe. O senhor de Villefort tinha algum motivo para odiá-lo? Perguntou o inspetor. Nenhum, senhor. E inclusive foi benevolente comigo. Pois então, posso então confiar nas observações que ele deixou sobre o senhor que ele me fornecerá? Ou que ele me fornecerá? Plenamente. Ai, não, cara. Nossa, mano. Plenamente, senhor. Muito bem, espere. Dantes caiu de joelhos, erguendo as mãos para o céu e murmurando uma prece na qual recomendava a Deus aquele homem que descera até a sua prisão como um salvador vindo para liberar as almas do inferno. A porta voltou a se fechar, mas a esperança descida com o inspetor permaneceu encerrada na masmorra de Dantes. Quer ver os autos imediatamente? Quer ver os autos imediatamente? Perguntou o diretor, ou passar para a masmorra do abade. Vamos terminar de uma vez com as masmorras, respondeu o inspetor. Se eu subir de novo para a luz, talvez perca a coragem para continuar minha triste missão. Ah, este é um prisioneiro completamente diferente dos outros, e sua loucura, por sua vez, é menos lastimável que a razão de seu vizinho. E qual é a loucura dele? Uma loucura estranha. Julga-se proprietário de um imenso tesouro. No primeiro ano de cativeiro mandou oferecer 1 milhão se o diretor se dispusesse a libertá-lo. No segundo ano, 2 milhões. No terceiro, 3 milhões. E assim progressivamente. Está no 5º ano de cativeiro. Vai pedir para lhe falar em particular e lhe oferecer 5 milhões. Curioso, com efeito, disse o inspetor. E como se chama esse milionário? Abade Faria. Número 27, disse o inspetor. É aqui, abra, Antônio. O carcereiro obedeceu e o olhar curioso do inspetor mergulhou na masmorra do abade louco. Era assim que em geral tratavam o prisioneiro. No meio da cela, num círculo traçado no chão com um pedaço de gesso arrancado da parede, estava deitado um homem quase nu, de tal forma suas roupas haviam se degradado em farrapos.
desenhava linhas geométricas bem nítidas nesse círculo e parecia tão ocupado em resolver um problema quanto Arquimedes ao ser assassinado por um soldado de Marcelo. Marcelo! Arquimedes ao ser assassinado por um soldado de Marcelo. O matemático grego Arquimedes dirigiu durante 3 anos os trabalhos de defesa da cidade de Siracusa, ameaçada pelos romanos liderados por Marcelo. Este, ao tomar posse da cidade, deu ordens para que Arquimedes fosse poupado. O matemático, porém, estava tão entretido com uma equação que, irritando o soldado que lhe deu ordem de prisão, acabou assassinado. Caramba. Assim sequer se mexeu ao ouvir o barulho provocado pela porta da masmorra que se abria, e pareceu não voltar a si, senão quando a luz dos achotes iluminou com um brilho incomum o solo úmido sobre o qual trabalhava. Então voltou-se e viu com espanto um numeroso grupo que acabava de descer à sua masmorra. Levantou-se prontamente, pegou uma coberta jogada ao pé do seu catre miserável e cobriu-se precipitadamente de modo a parecer mais decente aos olhos de estranhos. "Qual é o seu pedido?" perguntou o inspetor, sem variar a fórmula. "Meu senhor", disse o abade com ar espantado, "não peço nada." "Não está compreendendo", disse o inspetor. "Sou o agente do governo. Minha missão é descer nas prisões e escutar as reclamações dos prisioneiros." "Oh, então, senhor, é diferente", exclamou animadamente o abade, "e espero que cheguemos a um acordo." "Eu não disse", sussurrou o diretor. "Não está começando como previ?" "Senhor", continuou o prisioneiro, "sou o abade Faria, nascido em Roma. Fui por 20 anos secretário da cardeal Espada. Fui preso e não sei bem o motivo, no começo do ano de 1808. Desde então reivindico minha liberdade às autoridades italianas e francesas." "Por que às autoridades francesas?" perguntou o diretor. "Porque fui preso em Piombino, e presumo que, como Milão e Florença, Piombino tenha se transformado na capital de algum departamento francês." O inspetor e o diretor entreolharam-se rindo. "Pena, meu caro", disse o inspetor, "suas notícias da Itália não são recentes." "Elas datam do dia em que fui preso, senhor", respondeu o abade Faria. "E como Sua Majestade, o imperador, havia criado o reino de Roma para o filho que o céu acabava de lhe mandar, presumo que, dando sequência à sua série de conquistas, tenha realizado o sonho de Maquiavel e de César Borgia, que era unificar toda a Itália num único reino." "Cavalheiro", disse o inspetor, "felizmente a província deu uns retoques nesse gigantesco plano do qual o senhor me parece que era um partidário entusiasmado." "É o único meio de fazer a Itália um estado forte, independente e feliz", respondeu o abade. "É possível", respondeu o inspetor, "mas não vim aqui para palestrar com o senhor sobre política transmontana, mas para lhe perguntar o que já fiz, se tem alguma reclamação a fazer sobre a maneira como é alimentado e alojado." "A comida é a mesma de todas as prisões, isto é, péssima", respondeu o abade. "Quanto ao alojamento, como pode ver, é úmido e doentio, não obstante mais que adequado para uma masmorra. Porém, não é disso que se trata, mas sim da revelação da mais alta importância e do mais alto interesse que tenho a fazer à direção." "Chegamos ao ponto", disse baixinho o diretor ao inspetor. "Eis porque estou tão contente em vê-lo", continuou o abade, "embora o senhor tenha atrapalhado um cálculo importantíssimo, o qual, caso solucionado, talvez alterasse o sistema de Newton. Pode me conceder o favor de uma entrevista privada?" "Hein? Eu não disse?" comentou o diretor para o inspetor. "O senhor conhece o seu pessoal", respondeu sorrindo este último, depois voltando-se para Faria. "Cavalheiro, o que me pede é impossível." "Entretanto, senhor", continuou o abade, "e se porventura se tratasse de fazer a direção ganhar uma soma enorme, uma soma de 5 milhões, por exemplo?" "Puxa", admirou-se o inspetor, voltando-se por sua vez para o diretor, "o senhor adivinhou até a cifra." "Veja bem", continuou o abade, percebendo que o inspetor fazia menção de se retirar, "não precisamos ficar absolutamente a sós. O senhor diretor poderá assistir à nossa conversa."
Meu caro senhor, intrometeu-se o diretor, infelizmente sabemos de antemão e de cor o que irá dizer. Trata-se de seus tesouros, não é? Faria olhou para aquele homem escarninho com olhos em que um observador imparcial de certo teria visto, com certeza, luzir o brilho da razão e da verdade. Claro, disse ele. De que quer que eu fale senão disso? Senhor inspetor, continuou o diretor, posso lhe contar essa história tão bem quanto o abade, pois há 4 ou 5 anos ele me enche os ouvidos com ela. Isso prova, senhor diretor, disse o abade, que o senhor é como essas pessoas de que falam as escrituras, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem. É, todo mundo conhece essa, né? Meu caro senhor, disse o inspetor, o diretor é rico e graças a Deus não precisa do seu dinheiro. Guarde-o então para o dia em que sair da prisão. O olho do abade se dilatou. Ele pegou na mão do inspetor. Mas e se porventura eu não sair da prisão? Respondeu. E se, contrariando toda a justiça, me retiverem nesta masmorra? E se eu aqui morrer, sem haver legado meu segredo a ninguém, esse tesouro ficará perdido? Não seria melhor a direção usufruir dele e eu também? Posso chegar a 6 milhões, senhor. Sim, abandonarei 6 milhões e me contentarei com o resto, caso me concedam a liberdade. Com os diabos, disse o inspetor a meia voz. Se não soubéssemos que este homem é louco, seu tom tão convincente talvez nos persuadisse. Não sou louco, senhor, e digo efetivamente a verdade, retrucou Faria, que com a sensibilidade auditiva característica dos prisioneiros não havia perdido uma só palavra do inspetor. Esse tesouro de que lhe falo existe, de fato, e ofereço-me para assinar um pacto consigo, segundo o qual o Senhor me levará até o local por mim designado. A terra será escavada sob nossos olhos, e se não encontrarmos nada, se eu for louco, como o Senhor diz, pois bem, o Senhor me trará de volta para essa mesma masmorra, onde ficarei eternamente e onde morrerei sem mais nada pedir ao Senhor nem a ninguém. O diretor começou a rir. Fica muito longe o seu tesouro? Perguntou. A cerca de 500 quilômetros daqui, disse Faria. Que grande ideia, ironizou o diretor. Se todos os prisioneiros quisessem se divertir dando um passeio de 500 quilômetros com seus carcereiros, e se esses carcereiros consentissem em fazer esse passeio, seria uma excelente oportunidade para os prisioneiros arranjarem um jeito de pegar as chaves das celas assim que surgisse uma ocasião, e durante uma viagem como essa, a ocasião de certo se apresentaria. É um recurso conhecido, disse o inspetor, e o cavalheiro não tem sequer o mérito da invenção. Depois, voltando-se para o abade, eu lhe perguntei, é bem alimentado? Senhor, respondeu Faria, jure por Cristo que vai me tirar daqui se eu lhe disser a verdade, e eu revelarei o lugar onde o tesouro está enterrado. O senhor não está respondendo à minha pergunta, retrucou o inspetor com impaciência. Nem o senhor ao meu pedido, exclamou o abade. Seja então amaldiçoado como os outros insensatos que não querem acreditar em mim. Não querem meu ouro, vou guardá-lo. Recusam-me a liberdade, Deus m'a enviará. Vão embora, não tenho mais nada a dizer. E o abade, desfazendo-se de sua coberta, recolheu seu pedaço de gesso e foi novamente sentar-se no meio do círculo, onde continuou com suas linhas e seus cálculos. Que faz ele? Perguntou o inspetor ao se retirar. Contabiliza seus tesouros, caçoou o diretor. Faria respondeu a esse sarcasmo com uma piscadela que significava supremo desprezo. Saíram. O carcereiro fechou a porta atrás deles. Pode ser que realmente tenha possuído alguns tesouros, disse o inspetor subindo a escada. Ou sonhado que os possuía, respondeu o diretor, e no dia seguinte acordou louco. Com efeito, disse o inspetor, com a ingenuidade da corrupção. Se fosse realmente rico, não estaria na prisão. Assim terminou a aventura para o abade Faria. Ele continuou prisioneiro e sua reputação de louco pitoresco, em decorrência dessa visita, aumentou ainda mais. Calígula ou Nero, esses grandes caçadores de tesouros,
Esses cobiçadores do impossível teriam dado ouvidos às palavras daquele coitado e lhe teriam concedido o ar que desejava, o espaço que estimava a um preço tão valioso e a liberdade pela qual se dispunha a pagar tão caro. Mas os reis dos nossos dias, cerceados no limite do plausível, não possuem mais a audácia da vontade, temem o ouvido que escuta a ordem que decretam, o olho que perscruta suas ações, não sentem mais a superioridade de sua essência divina. São homens coroados, nada mais. Antigamente julgavam-se, ou pelo menos diziam ser filhos de Júpiter, e conservavam alguma coisa das maneiras do Deus seu pai. Não se controla facilmente o que acontece além das nuvens. Atualmente, os reis deixam-se facilmente imitar. Ora, como sempre repugnou ao governo despótico mostrar à luz do dia os efeitos da prisão e da tortura. Como há poucos exemplos de uma vítima das Inquisições ter conseguido ressuscitar com seus ossos moídos e feridas ensanguentadas, da mesma forma, a loucura, essa úlcera nascida na franja das masmorras em consequência das torturas morais, esconde-se quase sempre caprichosamente no lugar onde nasceu, ou se dele sair, vai enterrar-se em algum hospital escuro, onde os médicos não reconhecem nem o homem, nem o pensamento no escombro informe que lhes entrega seu carcereiro fatigado. O abade Faria, que enlouquecera na cadeia, estava condenado por sua própria loucura à prisão perpétua. Quanto a Dantes, o inspetor cumpriu o prometido. Ao subir para os aposentos do diretor, pediu para ver os autos. A observação referente ao prisioneiro estava assim concebida. Edmond Dantes, bonapartista radical, teve participação importante no retorno da ilha de Elba, a ser mantido confinado sob grande sigilo e sob a mais rigorosa vigilância. Esta observação estava com uma letra e uma tinta diferentes do resto do auto, o que provava ter sido acrescentada depois do encarceramento de Dantes. A acusação era demasiado direta para alguém tentar combatê-la. O inspetor escreveu então embaixo do adendo: nada a fazer. Aquela visita tinha, por assim dizer, reanimado Dantes. Desde que entrara na prisão, esquecera-se de contar os dias, mas o inspetor lhe fornecera uma nova data e Dantes não a esquecera. Atrás dele escreveu na parede com um pedaço de reboco arrancado do teto: 30 de julho de 1816. A partir daquele momento fez um entalhe todos os dias para não perder mais a noção do tempo. Dias se passaram, depois semanas, depois meses. Dantes continuou esperando. Tinha começado por estipular sua liberdade para dali a 15 dias. Se empenhasse no acompanhamento do seu caso a metade do interesse que parecera demonstrar, 15 dias deviam ser suficientes para o inspetor. Transcorridos aqueles 15 dias, Dantes ponderou que era um absurdo de sua parte acreditar que o inspetor lhe daria atenção antes de sua volta a Paris. Ora, sua volta a Paris só poderia se dar depois que sua inspeção terminasse, e sua inspeção podia durar 1 mês ou 2. Deu-se então 3 meses em vez de 15 dias. Transcorridos os 3 meses, um outro raciocínio veio em seu socorro, que fez com que concedesse 6 meses, mas transcorridos esses 6 meses, enfileirando todos os dias, resultava que esperara 10 meses e meio. Durante esses 10 meses nada mudara no regime de sua prisão. Nenhuma notícia consoladora chegara até ele. O carcereiro interrogado permanecia mudo como sempre. Dantes começou a desconfiar dos seus sentidos e a acreditar que sua suposta recordação da sua memória não passava de alucinação do seu cérebro e que o anjo consolador, aparecido na prisão, descera nas asas de um sonho. 1 ano depois, o diretor foi substituído, tendo obtido a direção do forte de Reims. Levou com ele vários de seus subordinados, entre eles o carcereiro de Dantes. Um novo diretor chegou. Levou muito tempo para aprender os nomes dos prisioneiros, guardou apenas seus números.
esse horrível hotel compunha-se de 50 quartos. Seus habitantes passaram a ser chamados pelo número do quarto que ocupavam, e o infeliz rapaz deixou de ser interpelado por seu prenome Edmond ou pelo sobrenome Dantes. Agora era o número 34. Por que 34? Essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, gente. Vamos lá, se eu não me engano, a gente faz assim, né? Ele falou que tinha quantos? 50 quartos. Então é o quarto entre... Eita, é o quarto entre o 1 e o 50. E se eu fosse o Alexandre Dumas, eu escolheria para o Edmond o número... Oh! Fucking... Chegou muito perto, hein, cara? Pô, mais um pouquinho. Enfim, muito triste, cara. Eu tô amando esse livro. O número 34... 15, né? 15. O número 34 e o número 27. Dantes passou por todos os níveis do infortúnio sofrido pelos prisioneiros esquecidos em uma prisão. Começou pelo orgulho, que advém da esperança e de uma certeza da inocência. Depois chegou a duvidar de sua inocência, o que não deixava de justificar as ideias do diretor sobre a alienação mental. Enfim caiu do alto do seu orgulho, implorou, não ainda a Deus, mas aos homens. Deus é o último recurso. O infeliz, que deveria ter começado pelo Senhor, esperava chegar a ele apenas depois de esgotar todas as outras esperanças. Dantes implorou então que o tirassem de sua masmorra e o pusessem em outra, mesmo mais escura e profunda. Uma mudança, ainda que desvantajosa, era sempre uma mudança e proporcionaria a Dantes uma distração de alguns dias. Implorou para que lhe concedessem o passeio, o ar, livros, utensílios. Nada disso lhe foi concedido, porém mesmo assim continuava a pedir. Habituara-se a falar com seu novo carcereiro, embora este fosse, se isso é possível, mais mudo que o primeiro, mas falar com o homem, mesmo com o mudo, ainda era um prazer. Dantes falava para ouvir o som da própria voz. Tentara falar quando estava sozinho, mas aí ficava com medo. Frequentemente, na época em que era livre, Dantes tivera uma péssima imagem daqueles dormitórios de prisioneiros compostos de vagabundos, bandidos e assassinos, cuja alegria ignóbil inclui orgias ininteligíveis e amizades aterradoras. Ansiou então por ser lançado em algum desses antros, a fim de ver outros rostos que não o daquele carcereiro impassível que se recusava a falar. Suspirava pela outra prisão com seu uniforme ultrajante, sua corrente no pé, sua marca no ombro. Pelo menos os galerianos estavam na companhia de semelhantes, respiravam o ar, viam o céu. Os galerianos eram muito felizes. Suplicou um dia ao carcereiro que lhe arranjasse um companheiro, qualquer um, podia até ser aquele abade louco de que ouvira falar, sob a carapaça de um carcereiro. Por mais rude que este seja, resta sempre um pouco de humanidade. Aquele havia frequentemente do fundo do coração, e embora seu rosto nada dissesse, sentido pena do desvalido rapaz para quem o cativeiro era tão penoso, transmitia o pleito do número 34 ao diretor. Mas este, prudente como se fosse um homem político, supôs que Dantes quisesse amotinar os prisioneiros, tramar algum complô, contar com um amigo em alguma tentativa de evasão, e disse não. Dantes esgotara o círculo dos recursos humanos. Como dissemos que devia acontecer, voltou-se então para Deus.
Todas as ideias devotas esparsas no mundo e que recolhem os infelizes vergados pelo destino vieram então confortar seu espírito. Lembrou-se das orações que sua mãe lhe havia ensinado e nelas descobriu um sentido até então inédito para si, pois para o homem feliz a oração permanece um amálgama monótono e vazio de sentido, até o dia em que a dor vem explicar ao desafortunado aquela linguagem sublime com a ajuda da qual ele fala a Deus. Rezou então, não com fervor, mas com raiva, rezando bem alto, não se assustava mais com suas palavras e caía numa espécie de êxtase. Via Deus brilhando em cada palavra que pronunciava, atribuía todas as ações de sua vida humilde e destruída àquele Deus todo-poderoso, tirava lições disso, propunha-se tarefas a cumprir e no fim de cada prece introduzia a demanda interesseira que os homens dirigem com muito mais frequência a outros homens que a Deus. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Apesar de suas fervorosas preces, Dantes continuou prisioneiro. Então seu espírito tornou-se sombrio. Uma nuvem adensava-se diante de seus olhos. Dantes era um homem simples e sem cultura. O passado permanecera para ele encoberto pelo véu escuro que a ciência levanta em parte. Não conseguia na solidão de sua masmorra e no deserto de seu pensamento reconstruir as eras passadas, reanimar os povos extintos, reconstruir as cidades antigas que a imaginação amplia e poetiza, e que passam diante dos olhos, gigantescas e iluminadas pelo fogo do céu, como os quadros babilônicos de Martin. Que é referência ao pintor John Martin, autor de obras grandes proporções e forte dramaticidade, A Queda da Babilônia. Não dispunha senão do seu passado tão breve, do seu presente tão tenebroso, do seu futuro tão duvidoso. 19 anos de luz para meditar, talvez durante uma noite eterna. Nenhuma distração podia assim vir em seu socorro. O espírito enérgico que almejava apenas alçar voo através das eras via-se obrigado a permanecer prisioneiro como uma águia na gaiola. Agarrava-se então a uma ideia, a de sua felicidade destruída sem causa aparente e por fatalidade inaudita. Obstinava-se nessa ideia, girando-a, rodopiando-a em todos os ângulos e, por assim dizer, devorando-a com todos os dentes, como no inferno de Dante o impiedoso Ugolino devora o crânio do arcebispo Roger. Divina Comédia. Dantes não tivera senão uma fé passageira, baseada no poder. Perdeu-a como outros a perdem após o sucesso, porém não desfrutara dela. Ao ascetismo sucedeu o furor. Edmund lançava blasfêmias que fazia o carcereiro recuar de horror. Dilacerava seu corpo contra as paredes da prisão, atacava com furor tudo o que o cercava e, sobretudo, a si mesmo, a qualquer contrariedade que lhe opusesse um grão de areia, um fiapo de palha ou uma lufada de ar. Então aquela carta incriminadora que ele vira, que lhe mostrara Villefort, que ele tocara, voltava-lhe ao espírito. Cada linha flamejava sobre a muralha como o Temetekel de Baltazar, tá? Que é isso? Daniel. O profeta Daniel é chamado à presença do rei da Babilônia, Baltazar, proveniente do povo caldeu, para desvendar o mistério destas palavras que os sábios da corte haviam sido incapazes de entender. Daniel diz que tais palavras anunciam o castigo que Deus enviara ao rei pecador. Disse ele: esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e nele pôs um fim. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Em seguida o rei declara Daniel o terceiro na linha de sucessão. Naquela noite Baltazar é assassinado e sucede o Dário, de origem meda. Mais tarde, tendo suas leis desafiadas por Daniel, manda que o joguem no covil dos leões.
Cada linha flamejava sobre a muralha como Menetekel Pérez de Baltazar. Ele dizia a si mesmo que fora o ódio dos homens e não a vingança de Deus que o mergulhara no abismo onde se achava. Destinava aqueles homens desconhecidos a todos os suplícios concebidos por sua fértil imaginação, e sempre achava que os mais terríveis eram ainda brandos demais e, sobretudo, curtos demais para eles, pois depois do suplício vinha a morte, e na morte estava, se não o repouso, pelo menos a insensibilidade que com ele se parece. De tanto se dizer a propósito de seus inimigos que a calma era a morte, e que para quem deseja punir cruelmente são necessários outros meios além da morte, caiu na imobilidade taciturna das ideias de suicídio, pobre daquele que na ladeira da infelicidade detém-se nessas ideias funestas. É um desses mares mortos que se estendem como o azul das ondas cristalinas, mas nas quais o nadador sente cada vez mais seus pés grudarem-se numa vasa betuminosa que o atrai para ela, o aspira e o traga. Imobilizado dessa forma, se a ajuda divina não lhe vem em socorro, está tudo terminado, e cada esforço que ele tenta o empurra mais para a morte. Entretanto, esse estado de agonia é menos terrível que o sofrimento que o precedeu e que o castigo que talvez venha a seguir. É uma espécie de consolação vertiginosa que nos mostra o abismo escancarado e no fundo do abismo o nada. Lá chegando, Edmund encontrou certo consolo nessa ideia. Todas as suas mágoas, todos os seus sofrimentos, com o cortejo de espectros que arrastam atrás de si, pareceram alçar voo daquele canto de sua prisão, onde o anjo da morte podia pousar seu pé silencioso. Dantes contemplou com calma sua vida passada, com terror sua vida futura, e escolheu o meio termo que lhe parecia ser um local de asilo. Às vezes, dizia-se então, em minhas longas viagens, quando eu ainda era um homem, e quando esse homem, livre e potente, lançava a outros homens ordens que eram executadas, eu vi o céu se cobrir, o mar fremir e rugir, a tempestade nascer num canto do céu e, como uma águia gigantesca, unir os dois horizontes com suas asas. Então eu percebi que meu navio não passava de um refúgio impotente, pois meu navio, leve como uma pluma na mão de um gigante, tremia e eriçava-se por si mesmo. Logo em seguida, ao estrépito terrível das lâminas, o aspecto dos rochedos afiados me anunciava a morte, e a morte me apavorava. Eu fazia todos os esforços para deles escapar, e reunia todas as forças do homem e toda a inteligência do marinheiro para lutar contra Deus. Era porque então eu era feliz. Era porque retornar à vida era retornar à felicidade. Era porque eu não escolhera aquela morte, eu não a chamara. Era porque o sono, enfim, me parecia penoso naquela cama de algas e pedras. Era porque eu me indignava, eu que me julgava uma criatura feita à imagem de Deus, por servir após a minha morte de carniça para gaivotas e abutres. Mas hoje é diferente. Perdi tudo que podia me fazer amar a vida. Hoje a morte me sorri como uma ama de leite à criança que ela vai embalar. Mas hoje morro de boa vontade e durmo cansado e alquebrado, como dormia depois de uma daquelas noites de desespero e de raiva, durante as quais contei 3.000 voltas no meu quarto. Isto é, 30.000 passos, isto é, aproximadamente 50 quilômetros. Quando esse pensamento germinou no espírito do rapaz, ele se tornou mais suave, mais risonho, conformou-se com sua cama dura e seu pão preto, comeu menos, não dormiu mais e achou razoavelmente suportável aquele resto de existência que estava certo de poder abandonar quando quisesse, como deixamos uma roupa usada. Havia duas formas de morrer. Uma era simples. Tratava-se de prender seu lençol em uma barra da janela e se enforcar. A outra consistia em fingir comer e se deixar morrer de fome. A primeira era por demais repugnante para Dantes. Fora criado em meio ao horror dos piratas, pessoas que são enforcadas nas vergas dos navios. O enforcamento era para ele, portanto, uma espécie de suplício infamante, o qual não pretendia aplicar a si mesmo.
Adotou, portanto, a segunda e começou sua execução naquele mesmo dia. Cerca de 4 anos haviam decorrido em meio às alternativas que relatamos. No fim do segundo, Dantes deixara de contar os dias e recaíra naquela ignorância do tempo de que outrora lhe tirara o inspetor. Dantes havia dito quero morrer e escolhera seu gênero de morte. Então concentrara-se nele e, com medo de voltar atrás em sua decisão, jurara para si mesmo morrer daquela maneira. Quando me servirem a refeição amanhã e a refeição da noite, pensava, jogo a comida pelas grades e finjo ter comido. Fez como se prometera fazer, 2 vezes por dia pelo pequeno vão gradeado que não lhe permitia vislumbrar senão o céu, atirava seus víveres, a princípio alegremente, depois mais refletidamente, depois arrependido. Foi obrigado a se lembrar do juramento que fizera de modo a ter forças para consumar seu terrível desígnio. Aquela comida que outrora lhe repugnava, a fome com dentes aguçados fazia com que lhe parecesse apetitosa ao olho e requintada ao olfato. Às vezes ficava segurando durante 1 hora o prato que a continha, o olho parado naquele pedaço de carne apodrecida ou naquele peixe infecto e naquele pão preto e mofado. Eram os últimos instintos da vida, que ainda lutavam dentro dele e que de tempos em tempos faziam sua resolução fraquejar. Então sua masmorra não lhe parecia mais tão escura, sua situação lhe parecia menos desesperadora. Ainda era jovem, devia ter 25 ou 26 anos, restavam-lhe cerca de 50 anos para viver, isto é, 2 vezes o que vivera. Durante esse imenso lapso de tempo, quantos acontecimentos podiam arrombar as portas, derrubar as muralhas do castelo de If e devolvê-lo à liberdade. Então aproximava os dentes da refeição que Tântalo voluntário afastava por vontade da própria boca. Tântalo. Na mitologia grega, Tântalo foi um mitológico rei da Frígia ou da Lídia, casado com Díone. Certa vez, para testar a onisciência dos deuses, roubou os manjares divinos e serviu-lhes a carne de seu próprio filho. Como castigo foi lançado ao Tártaro, vale abundante em vegetação e água, mas onde seria impedido de saciar a fome e a sede. Ao aproximar-se da água, esta escoava, e ao tentar colher os frutos das árvores, os ramos moviam-se para longe do seu alcance. A expressão suplício de Tântalo refere-se ao sofrimento daquele que deseja algo próximo, porém inalcançável. Voluntário afastava por vontade própria da boca, mas nesse instante o juramento voltava-lhe ao espírito, e aquela generosa natureza sentia um grande medo de se desprezar a si próprio para faltar com a promessa. Portanto, corroeu, rigoroso e impiedoso, o pouco de existência que lhe restava, e o dia chegou em que não teve mais forças para se levantar e atirar pela lucarna a ceia que lhe traziam. 2 vezes por dia, pelo pequeno vão gradeado que não lhe permitia vislumbrar senão o céu, atirava seus víveres. No dia seguinte não via mais, mal ouvia. O carcereiro imaginou uma doença grave. Edmond aguardava uma morte próxima. O dia transcorreu assim. Edmond percebia um vago torpor que não deixava de ser um bem-estar tomando seu corpo. Os tremores nervosos de seu estômago haviam se amenizado. Os ardores da sede haviam se acalmado. Quando fechava os olhos, via uma multiplicidade de luzes brilhantes, parecidas com os fogo-fatos que correm à noite sobre os terrenos pantanosos. Era o crepúsculo desse país desconhecido que denominamos morte. De repente, à noite, por volta das 9 horas, ouvi um barulho surdo na superfície da parede contra a qual estava deitado. Tantos animais imundos ressoavam naquela prisão que, com o tempo, Edmond exercitara o sono para não se incomodar com tão pouco. Mas dessa vez, fosse porque seus sentidos estivessem exaltados pela abstinência, fosse porque realmente o barulho estivesse mais alto que de costume, fosse porque naquele momento supremo tudo adquirisse importância, Edmond ergueu a cabeça para melhor escutar. Era um arranhar ritmado que parecia provir ou de uma garra enorme, ou de um dente poderoso, ou enfim da pressão de um instrumento qualquer sobre a pedra.
Embora enfraquecido, o cérebro do rapaz foi assomado por esta ideia banal constantemente presente no espírito dos prisioneiros, a liberdade. O som chegava no momento em que todo barulho ia cessar para ele, e tão precisamente que Deus lhe parecia enfim mostrar compaixão pelos seus sofrimentos, enviando-lhe aquele ruído como um aviso para que se detivesse na beira do túmulo onde seu pé já vacilava. Quem sabe se um de seus amigos ou uma daquelas criaturas amadas nas quais pensara com tanta frequência que desgastara seu pensamento não se ocupava dele naquele momento e não buscava diminuir a distância que os separava. Mas não, provavelmente Edmond se enganava. Devia ser um daqueles sonhos que flutuam às portas da morte. Entretanto, Edmond continuava a escutar o barulho. Este durou mais ou menos 3 horas. Em seguida, Edmond ouviu uma espécie de desmoronamento depois do que o barulho cessou. Algumas horas mais tarde, voltou mais forte e mais próximo. Edmond começava a se interessar por aquele labor que lhe fazia companhia. De repente, o carcereiro entrou. Depois de 1 semana desde que decidira morrer e 4 dias desde que começara a executar aquele plano, Edmond não havia dirigido a palavra àquele homem, não lhe respondendo quando este lhe perguntava de que doença ele se julgava vítima, e voltando-se para o lado da parede quando era olhado muito detidamente. Mas naquele dia o carcereiro poderia ouvir aquele ruído surdo, alarmar-se por um fim naquilo e perturbar assim talvez não sei que grão de esperança, cuja ideia bastava para encantar os últimos momentos de Dantes. O carcereiro trouxe-o de jejum. Dantes soergueu-se da cama e, enchendo a voz, começou a falar sobre todos os assuntos possíveis, sobre a má qualidade da comida que ele trazia, sobre o frio que fazia naquela masmorra, murmurando e resmungando para ter o direito de gritar mais forte e cansando a paciência do carcereiro, que justamente naquele dia solicitara para o prisioneiro doente um caldão e pão fresco e lhe trazia o caldo e o pão. Felizmente ele julgou que Dantes estava delirando, colocou a comida na mesa ordinária e instável na qual tinha o costume de colocá-la e se retirou. Livre então, Edmond começou a escutar com alegria. O barulho tornava-se tão distinto que agora o rapaz ouvia-o sem esforço. Não resta mais dúvida, disse consigo. Uma vez que esse barulho continua a despeito do dia, é porque algum infeliz prisioneiro deve estar trabalhando para sua libertação. Oh, como eu o ajudaria se estivesse perto. Em seguida, uma nuvem escura cobriu subitamente essa aurora de esperança naquele cérebro habituado à desgraça e desacostumado com as alegrias humanas. Assim não demorou a lhe ocorrer que aquele barulho podia ter como causa o trabalho de operários enviados pelo diretor para reparar uma cela vizinha. Era fácil certificar-se disso, mas como arriscar uma pergunta? De certo era muito simples esperar a chegada do carcereiro, fazê-lo escutar aquele barulho e ver a cara que faria ao escutá-lo. Mas pronunciar-se tal prazer não era trair interesses preciosos demais para a satisfação tão curta. Infelizmente, a cabeça de Edmond, sino vazio, estava ensurdecida pelo zumbido de uma ideia. Sentia-se tão fraco que seu espírito flutuava como um vapor, incapaz de se condensar em torno de um pensamento. Edmond não viu senão um meio de restituir nitidez à sua reflexão e lucidez ao seu juízo. Voltou os olhos para o caldo ainda fumegante que o carcereiro acabava de deixar sobre a mesa. Levantou-se, foi cambaleando até ele, pegou a xícara, levou-a aos lábios e engoliu a beberagem que ela continha com uma indescritível sensação de bem-estar. Teve então a coragem de se refrear. Ouvira dizer que infelizes náufragos recolhidos, extenuados pela fome, haviam morrido depois de haverem gulosamente devorado uma comida demasiado substancial. Edmond devolveu à mesa o pão que se aproximava de sua boca e voltou a se deitar. Edmond não queria mais morrer. Logo sentiu o dia voltando-lhe ao cérebro.
Todas as suas ideias vagas e quase imponderáveis reassumiam seu lugar naquele tabuleiro maravilhoso em que uma casa a mais pode bastar para estabelecer a superioridade do homem sobre os animais. Conseguiu pensar e fortalecer seu pensamento com raciocínio. Então disse consigo: preciso fazer um teste, mas sem comprometer ninguém. Se, se o trabalhador for um operário comum, basta eu bater na minha parede e ele logo interromperá sua tarefa para tentar adivinhar quem é que está batendo e com que objetivo bate. Mas como seu trabalho deve ser não apenas lícito, mas também encomendado, ele logo retomará esse trabalho. Se ao contrário for um prisioneiro, o barulho que farei irá assustá-lo. Ele temerá ser descoberto, interromperá o trabalho e não retornará senão à noite, quando julgar todos deitados e dormindo. Sem demora, Edmund levantou-se outra vez. Agora suas pernas não vacilavam mais e seus olhos não estavam mais ofuscados. Dirigiu-se a um canto de sua cela, puxou uma pedra afrouxada pela umidade e voltou para bater no muro, bem sobre o ponto onde o barulho era mais nítido. Deu 3 batidas. Já a primeira o barulho cessara como por mágica. Edmund escutou com toda a sua alma. 1 hora se passou, 2 horas se passaram, nenhum barulho novo se fez ouvir. Edmund gerara um silêncio absoluto do outro lado da muralha. Eu vou parar por aqui, mas cara, que livro maravilhoso.